A saga do clone sempre foi considerada uma grande piada no mundo dos super-heróis. Tanto é que quando eu fiz aquela lista dos melhores e piores momentos do Homem-Aranha, eu coloquei isso aqui como um dos piores momentos. Foi uma surpresa quando a editora Panini anunciou que ia lançar uma coleção em 18 volumes encadernados desta saga. Maior surpresa ainda eu tive quando eu descobri que isso estava vendendo, que estava fazendo um grande sucesso e que o pessoal estava correndo atrás. E aí, eu como um influenciador, resolvi ler para fazer uma crítica, né? Para poder detonar e destruir a saga do clone. E aí, bem-vindo, viajante, eu sou Marcelo Santos. Se você acredita que boas leituras são uma excelente companhia pela jornada da vida, este é o seu canal. E se você ainda não tem o hábito de leitura, mas quer começar a se aventurar por este caminho, o Viajando na Leitura também é para você. Então aperte os cintos e vamos ao vídeo de hoje. Você pode estar se perguntando, mas Marcelo, peraí, você falou mal, esculhambou, disse que era uma das piores fases e você não tinha lido? Como é que você tem uma atitude irresponsável dessas? Calma, eu vou explicar tudo isso. Mas aí eu preciso dar um pouco de contexto para você e explicar a minha história com a saga do clone. Para quem não sabe, essa é uma saga que foi publicada nas revistas mensais do Homem-Aranha lá nos anos 1990, que durou muito tempo e que tem a ver com, obviamente, um clone. O Peter Parker descobre que ele tem um clone que foi feito nas histórias da década de 70, e esse clone que ele achava que estava morto, ele voltou. E aí o Peter Parker tem que lidar com isso. A história então vai mostrando as aventuras do Peter, que é o Homem-Aranha, que está casado com a Mary Jane, e do clone que adota o nome de Ben Reilly na sua identidade civil e de Aranha Escarlate como sua identidade super-heróica, tá? Mas o que aconteceu? Por que essa história foi tão rejeitada pelos fãs? Por que eu mesmo nunca tinha lido até então? Deixa eu explicar. Nos anos 90 havia uma revista aqui no Brasil chamada Herói. Ela funcionava como a nossa internet daquele tempo. Ela nos falava de todas as novidades. E aí, quando a saga do clone ia começar a ser publicada no Brasil pela editora Abril, a editora Herói fez uma matéria e deu um spoiler. Eles já falaram como seria o final da saga do clone. Quando eu li aquilo, eu pensei, que isso? Que coisa absurda, que coisa ofensiva. Isso não pode dar certo. Não, nem vou ler, nem vou correr atrás disso. Eu vou contar para você agora que spoiler foi esse. Se você não quer saber o spoiler, se você não sabe e também não quer saber o final, você quer apreciar a saga enquanto ela sai, então faz o seguinte. Dê uma adiantada no vídeo, volte para daqui a 1 minuto, ok? São 3h30 e 3h25 agora. Quando der 4 minutos e 30, você pode voltar, ok? Então vamos lá, lá vai o spoiler. Ao final da saga do clone, nós descobrimos que o clone, na verdade, é o Peter original. Eles foram trocados. E o personagem que os leitores estavam acompanhando há 20 anos e que era casado com a Mary Jane, esse é o clone. Ao final da saga, o Ben Reilly se torna um novo Homem-Aranha com um novo uniforme e o Peter Parker vai com a Mary Jane, com a sua filhinha, curtir uma aposentadoria. E era isso que os editores queriam que acontecesse. Esse seria o final original da saga do clone, com o Peter casado se aposentando e o Ben Reilly sendo definitivamente o herói. Você pode imaginar por que os leitores ficaram se sentindo traídos de ver que o personagem que eles acompanharam não era original. Ok? Voltamos então, agora sem spoilers, tá? Quando eu li isso, quando os fãs dos Estados Unidos souberam e foram lendo e acompanhando e descobriram isso, eles ficaram revoltados. As revistas caíram tanto de vendas, houve tantos protestos que eles tiveram que rearrumar isso. Eles tiveram que fazer uma longa saga
para desconstruir o que tinham feito com a saga com a saga do clone, né? Então todo esse processo ficou conhecido como a saga do clone, desde o início até esse momento X, e até o momento X até voltar tudo ao que era originalmente, tá certo? E aí é importante explicar que essa saga, ela é o típico produto dos anos 90. Ela é o típico produto em que tudo é sombrio, tudo é realista, todos os heróis estão em crise, todo mundo tem uma crise de identidade, todo mundo está vivendo dramas. Isso é uma reação aos quadrinhos da Image Comics que estavam sendo publicados na época, o Spawn, que voltou a fazer sucesso, né? Voltou a ser publicado também, o Savage Dragon, o Wildcats do Jim Lee. Então, a Marvel estava tentando dar a sua resposta a isso. E uma das respostas que a Marvel deu foram essas histórias sombrias, essas histórias cheias de drama e cheias de crise, né, de identidade, né? E aí a gente vê, por exemplo, no volume 1, a gente vê o Peter conhecendo a tia May, ela está em coma, né? A tia May, ela sofreu um ataque, e aí o Peter, ele está em crise porque apareceram os pais dele, mas os pais dele, na verdade, não eram os pais, eram uns androides, e ele ficou todo amuado, e aí tem uma crise com reféns, e aí aparece o clone, ele vai visitar a tia May, porque ele tem as lembranças do Peter, né? E aí ele se torna, o Peter é capturado por um vilão ali, aí o Ben Reilly vai e assume, né, a sua identidade, pega uma máscara aí e cria o uniforme do Aranha Escarlate. No volume 2, temos já as primeiras aventuras solo do Aranha Escarlate, aí ele tem as lembranças dele, né, as lembranças dele, de que ele estava ali no tanque para copiar o Homem-Aranha, e aí tem essa recapitulação da origem, e aí ele enfrenta o Venom, vai enfrentar o Venom no seu batismo de fogo, ele cria aqui sua roupa, ele é batizado pela imprensa como Aranha Escarlate, e ele passa a ter os coadjuvantes dele, um repórter que fica investigando a vida dele, a Betty Brant, que já foi namorada do Peter Parker, ele vence o Venom e etc. No volume 3, nós temos aqui, a gente vai compartilhando, vai tendo histórias do Aranha Escarlate e histórias do Homem-Aranha. O Homem-Aranha continua com sua fase meio sombria, né? Ele está ali em crise, a Mary Jane vai viajar para encontrar os pais dela, e aí o Peter, ele está cheio de neuras, cheio de crises, enfrentando também personagens que também estão em crise. Muito interessante aqui, todo mundo tem crise de identidade nessa história. Todo mundo está passando por uma fase, quem sou eu? O Demolidor está na fase de que não, Matt Murdock está morto. O Peter está falando, não, eu sou um homem ou sou aranha. O clone, não, não sou humano, eu sou um clone. O Abutre está querendo se reinventar, o Coruja está querendo se reinventar, até o Venom está em crise de identidade. Todo mundo tem crise de identidade nessa história. Nesse volume 4 aparece o Kane, um personagem que até ao momento não sabemos, quer dizer, eu que estou lendo a história agora não sei quem ele é, mas é um personagem que também vai ser muito importante na saga do clone. Aparece o filho do Kraven, o Caçador. Essa história se passa ali depois da última caçada de Kraven, e ele quer se vingar. Então a gente vai seguindo em paralelo as aventuras do Peter Parker, o Homem-Aranha, e do Ben Reilly. O Peter, ele fica envenenado, ele está para morrer. Quem salva a vida dele é o Dr. Octopus, porque ele está vendo que o Peter, ele está se tornando muito amargo. Então o Dr. Octopus, ele precisa de um herói à altura dele. E aí ele cura o Peter do seu vírus. Ele descobre que a Mary Jane está grávida, né? Então, por exemplo, essa capa aqui é que deveria ter sido a capa dessa edição. Olá, Tigrão, tem uma novidade para você, uma capa muito mais impactante do que essa.
Mas enfim, assim vão, as histórias vão acontecendo. Mas aí, é bom ou não é? Já vou dizer. Mas antes, deixa a sua curtida, deixa o seu like, isso nos ajuda muito. Nós estamos quase chegando aos 1000 inscritos. Compartilhe com seus amigos o canal Viajando na Leitura, ok? Quando eu vi o sucesso dessa saga, dessa nova publicação, eu pensei que era a nostalgia falando alto. E eu comprei para falar mal. Mas para minha surpresa, eu me diverti muito. Para minha surpresa, as histórias são ágeis, os acontecimentos acontecem. Eu comprei as 2 primeiras que vêm num pacote, fiquei com vontade de comprar a terceira e comprei a quarta e vou continuar, né? E o que é bom nisso aí? O que é divertido nisso aí? Você precisa se colocar no lugar de um adolescente dos anos 90. Imagine você como um adolescente no seu quarto, você vestindo a sua roupa preta e você com o seu pôster do Nirvana, ouvindo ali o seu CD do Pearl Jam, todo revoltado e todo se perguntando: quem sou eu? Qual é o meu lugar do mundo? A sociedade não me compreende. Aí faz todo sentido o teor dessas histórias, né? Então leia ao som do grunge essas histórias da saga do clone, sinta a desorientação, a fúria, a busca por identidade e você vai entrar no clima dessa história. Dizer que é exagerado, dizer que é caricato, dizer que é uma coisa meio exagerada, que todo mundo tem crise de identidade, até o Venom, até os vilões, isso é chover no molhado. É como reclamar, por exemplo, como um amigo meu que foi assistir o filme Resident Evil, e ele saiu reclamando que o filme tinha muito tiro e muito zumbi. Ora, essa é a essência do negócio. Então, o exagero, que é até retratado lá no filme do Aranhaverso, que a Aranha Escarlate aparece, eu fico aqui no alto dos telhados, eu sou sombrio, é exatamente esse o clima. E chega a ser divertido quando a gente percebe isso. Mas, para mim, um gibi ruim é um gibi insosso, né? E esse gibi está longe de ser insosso. Enquanto estiver bom, eu vou continuar comprando, né? Se ficar muito ruim, mesmo sabendo do final da jornada onde vai dar, enquanto estiver divertido, eu vou lendo, eu vou comprando, tá certo? E aí, se ficar muito ruim, eu paro. Então, por enquanto, eu queimei a língua assim, eu falei muito mal, mas não garantindo nada para o futuro. Por enquanto está divertido de ler. Gostei desses 4 primeiros números. E você? Você já leu a saga do clone nos anos 90? Você está lendo ou pretende ler agora? Vamos conversar um pouco sobre isso nos comentários. Tá legal? E lembre-se, boas leituras te fazem viajar.